Fala de Escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje bora conversar sobre as 3 próximas evoluções para o Lugamon, o Digimon lobo protagonista da história Digimon Seekers, que está tendo capítulos todos os domingos, inclusive revisões todos os domingos aqui no canal, galera. E os Dim Cards novos que foram lançados, né, um deles é o do Lugamon. E por isso a gente tem outras evoluções para ele que já surgiram através desse Dim Card. Então a gente já tem algumas imagens e eu quero apresentar isso para vocês. Obviamente, lotado de spoilers aqui. Se você não quiser spoiler de maneira alguma sobre Digimon Seekers, sobre as evoluções do Lugamon, não assista esse vídeo. Tô deixando bem avisado para vocês não terem problemas com isso. Então antes de começar, já deixa um like aí se possível. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar. Então, antes de começarmos a falar das evoluções mesmo, é muito importante que vocês entendam no que o Lugamon é exatamente baseado. A parte do Gamon do nome dele vem de Garm ou Garmir, que é um tipo de lobo da mitologia nórdica. Isso é importantíssimo, porque vocês vão entender, né, que todas as evoluções dele vão para esse caminho com certeza. Então, para aqueles, por exemplo, que já assistiram Digimon Frontier, né, o Kendo Garurumon, a evolução fera do Lobomon, ele em japonês tem o nome de Garmimon, né? Esse Garmimon também vem de Garmir, ou seja, tanto o Lugamon e o Garmimon, o Kendo Garurumon, são baseados na mesma criatura, o que é bem interessante. A diferença aí é que no caso do Garmimon, ele já é um lobo de luz, né? E no caso do Lugamon, ele caminha mais pro lado das trevas de certa forma, né? A gente sabe até porque ele é um Digimon do atributo vírus e ele é um Digimon do tipo fera demoníaca, né? Então, muito importante que vocês entendam isso. O Lugamon já é baseado em mitologia nórdica. Então, vamos continuar. Acho que todo mundo, inclusive, já conhece a evolução de nível Champion para o Lugamon, chamada Lugarmon. Esse Garmon, mais uma vez, é baseado no mesmo ser, no Garmir, né? Ou seja, dá para vocês perceberem aí que essa linha evolutiva está seguindo, né, o mesmo padrão. A gente ainda continua com o cão que protege os portões do inferno e coisas do tipo, tudo bem? Então a gente vai agora para as evoluções que surgiram a partir do Dim Card agora. Para o nível perfeito, galera, nós temos 2 Digimons. O primeiro dos dois é um Digimon chamado Sol Lugarmon. Então Sol Lugarmon, como está escrito aí que vocês estão vendo, esse Sol provavelmente vem de Sol mesmo. Porque ele é baseado nisso, não dá bem para entender, porém é muito importante que vocês se lembrem que o Garmir, que serviu de base para todos esses lobos que estão aparecendo nessa linha evolutiva, é um lobo ou um cão que basicamente vivia no inferno e coisas do tipo, então conexão com chamas e fogo é muito poderosa, né? Faz sentido que ele tenha inclusive habilidades que se conectem com essas coisas. Então ele ter Sol no nome, né, faz sentido se vocês pensarem bem. Além disso, esse Sol Lugarmon é para ser a linha evolutiva mais correta para o Lugamon. Ele seria a linha evolutiva mais do bem para ele, digamos assim, quando ele vai para esse Digimon do nível perfeito. Levem isso em consideração, porque a gente vai falar do segundo nível perfeito agora. O outro Digimon do nível perfeito é chamado de Hell Lugarmon. Esse Hell, no começo do nome dele, faz referência a 2 coisas da mitologia nórdica que são conectadas. Em primeiro lugar, um lugar que tem conexão com a morte, né, e tudo mais, chamado Hell, né? Então acho que se conecta diretamente com o inferno, por exemplo. E também existe um ser mitológico da mitologia nórdica que fica nesse lugar, né, que meio que comanda esse lugar, que também tem o nome Hell, né? E um ponto muito importante, o Garmir, que está servindo de base para todos esses Digimons, acompanha Hell, né, nesse lugar chamado Hell. Então ele ter esse nome e ter essa aparência, se vocês prestarem atenção, ele parece um lobo enorme que fica pegando fogo constantemente. Ele parece um ser bem infernal, né? Um lobo bem infernal, bem das trevas de certa forma. Essa, galera, provavelmente é uma evolução das trevas alcançada pelo Lugamon. Pelo menos, né, o que dá pra gente entender dele, ele lembra bastante o que a gente veria no Greymon evoluindo pra Skull Greymon, por exemplo. Enquanto no caso do Sol Lugarmon, a gente teria um Digimon que vai mais para o que seria o Metal Greymon. Inclusive, o Sol Lugarmon lembra bastante os níveis perfeitos para os Digimons lobo que a gente conhece. Onde a gente tem, por exemplo, o Erigarurumon, que é um lobo bípede, ou o Makigalgamon, que também é um lobo bípede. Né? Então, quando a gente vai pro Hell Lugarmon, ele já parece um monstro pegando fogo bem grande, né? Ele lembra até, de certa forma, por exemplo, o Flare Lizardmon. Acho que ele seria também uma revolução legal pro Flare Lizardmon aí. Então, galera, esses foram os 2 Digimons do nível perfeito, né? Que vão ser evoluções pro Lugamon. E agora a gente vai pro nível Mega, que seria o mais importante.
No nível Mega nós temos um Digimon chamado Fenrilugamon. Todo mundo que conhece de mitologia nórdica já vai saber de onde esse Fenrir vem, né? Do nome Fenrir, que é nome de um lobo gigante super poderoso, filho de Loki, que aparece na mitologia nórdica em várias histórias diferentes. Né? E o ponto aqui é que faz sentido que esse lobo tão incrível da mitologia nórdica seja o nível Mega para uma linha evolutiva de lobos que são inspirados em mitologia nórdica, que é muito legal. O ponto, galera, é que o Fenrilugamon tem uma transformação, e essa transformação é através de fusão. Né? Aparentemente ele se funde com um Digimon chamado Kazutimon. Kazutimon, para quem não sabe, é um dos nível Mega possíveis para o Pulsimon. Ele é visto, entre aspas, como o nível Mega mais correto para o Pulsimon, né? Ele é baseado em Takemi Kazuchi. E o ponto é que quando ele se funde, né, o Kazutimon se transforma em uma espada que o Fenrilugamon segura com a boca dele, e ele se transforma um pouco também. Né, e o nome dele aparentemente passa a ser Fenrilugamon Takemi Kazuchi, né, graças à espada e tudo mais. Então é bem legal isso, porque é bem semelhante àquilo que a gente vê pro Alphamon, onde o Alphamon se funde com o Oryumon. O Oryumon se transforma em um machado ou espada super poderoso. E daí, quando o Alphamon segura aquilo, ele se transforma no Alphamon Oryuken, né? Bem interessante. Outro ponto que conecta eles é o fato de que o Alphamon é um nível Mega pro Dorumon, que é um Digimon protótipo, enquanto o Fenrilugamon é outro nível Mega para outro Digimon protótipo, que no caso é o próprio Lugamon. É bem legal, né? Mas, continuando, outro ponto incrível é que vocês vão perceber que o Fenrilugamon Takemi Kazuchi é muito parecido com o Pokémon Zacian, né? O Pokémon lendário Zacian leva uma espada na boca dele, ele luta dessa maneira, né, no mundo de Pokémon. E por que eles são parecidos? Um é baseado no outro? Na realidade, ambos provavelmente são baseados em um monstro que apareceu no jogo Dark Souls. Né? Em Dark Souls, acho que muitos de vocês já jogaram, né? Tem um chefe lá chamado Sif, que é um lobo gigante que leva uma espada na boca, né? E ele luta dessa maneira lá. Então, ambos são baseados nisso, o que é muito interessante. Obviamente, em Digimon faz sentido, né? Informações de Dark Souls devem ter ido parar no mundo digital, que fizeram esse Digimon se transformar dessa forma. E também, muito provavelmente, todos esses lobos aí têm inspiração de alguma forma em Fenrir, né? E o nosso Digimon aqui, no caso, leva o próprio nome de Fenrir, né? Fenrilugamon, o que é muito legal. Ele sendo, então, um Digimon Deus, lobo, extremamente poderoso, baseado em mitologia nórdica, torna as coisas ainda mais incríveis, né? Eu sei que tem muitas pessoas, por exemplo, que esperam que nós tenhamos um mundo digital inspirado apenas em mitologia nórdica, até hoje. E parece que a gente está chegando cada vez mais perto disso, né? Lembrando que Fenrir é filho de Loki, então quem sabe a gente veja mais deuses mais pra frente. Mesmo sabendo quais são esses Digimons, a gente ainda não tem um perfil oficial para eles no livro de referências, o que significa que nós não temos tantos detalhes assim sobre eles ainda. Mas, quando eles forem adicionados lá e todos esses detalhes aparecerem, provavelmente quando o Lugamon se transformar neles na história de Digimon Seekers e por aí vai, daí eu pretendo fazer vídeos muito mais completos para cada um deles, né? Explicando para vocês com imagens e tudo mais. Por enquanto eu só queria apresentar esses Digimons para vocês. E uma coisa muito interessante também que eu estava pensando, dentro da história de Digimon Seekers existe um castelo que acabou de aparecer. Aparentemente esse castelo é chamado de Castelo dos 9 Lobos. Será que esse número 9 de lobos se refere à quantidade de evoluções do Lugamon? Se a gente contar desde o Digimon do nível em treinamento 1 até os 2 do nível Mega, a gente tem 8 Digimons diferentes. Vai faltar apenas um, né, para fazer 9, para completar esses 9 lobos do castelo. Quem sabe, né? É apenas uma teoria, eu achei que essa conexão também ficou muito legal. Mas então, galera, eu quero saber o que vocês acharam desses 3 novos Digimons. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.